Graça e paz, querido, graça e paz, querida. É um prazer muito grande poder estar com você mais nesse dia e estou muito feliz de poder estar aqui trazendo essa palavra e de poder ter a oportunidade de poder ministrar sobre a sua vida a palavra de Deus. Eu quero lembrar para você que o programa Semeando Esperança está sempre, todas as quintas-feiras, indo ao ar. E sempre terá uma palavra de esperança, sempre teremos uma palavra assim para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para poder ministrar ao seu coração uma palavra de Deus que possa gerar no seu coração expectativa, para que possa gerar no seu coração fé, para que possa gerar no seu coração assim muita esperança a respeito daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu fico muito feliz por poder ser canal de Deus na sua vida. E eu também louvo a Deus porque essa igreja, ela se preocupa com você. Nós temos orado muito pela sua vida, pela sua família, pela comunidade de Jaguarembé e circunvizinhança. Nós temos, assim, tido uma expectativa muito grande a respeito daquilo que Deus deseja fazer em Jaguarembé e ao redor de Jaguarembé. Eu creio, amados, que Deus quer fazer algo muito especial na nossa vida. E eu quero te convidar mesmo a fazer parte desse mover de Deus, fazer parte desse tempo que Deus tem proporcionado para nós, esse tempo favorável, esse tempo que o Senhor diz na palavra dele que se chama hoje, para nós lutarmos em prol de vidas, lutarmos em prol das famílias, lutarmos em prol da nossa comunidade. Eu quero hoje trazer uma palavra muito especial, uma palavra assim que tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero falar sobre fé. Eu acredito que existem muitos conceitos a respeito de fé. Mas o que a Bíblia fala sobre fé? A gente aprende na palavra de Deus que a fé segundo o autor de Hebreus, é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza, a convicção de fatos que ainda não existem. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu creio que eu irei ver. Eu não estou ainda percebendo as coisas ao meu redor, mas eu creio que eu ainda vou perceber. Isso é fé. Eu sempre uso um conceito sobre fé muito interessante. Eu sempre falo o seguinte: quando Deus te mandar sentar, não olhe para trás para ver se tem uma cadeira. Sente. Isso é fé. É nós crermos que Deus já proveu alguma coisa para nós antecipadamente. E por isso eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Um texto assim muito tremendo, muito poderoso e que eu quero compartilhar com você algumas coisas aqui muito interessantes. A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Conta a história da cura de um servo, de um soldado romano, do centurião de Cafarnaum. E diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo de nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e sendo soldados, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo,
que o acompanhava disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei tanta fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que história bonita, né? Uma história muito interessante, muito emocionante, que a gente pode encontrar aqui, né? O amor que aquele centurião tinha por um dos seus servos, por um dos seus soldados. Mas eu falei no início que eu gostaria de falar sobre fé. Perceba que Jesus, no versículo 9, fala que ele estava afirmando para todos aqueles que ali estavam o observando, para todos aqueles que estavam ao seu redor, quando ele declarou aquela palavra, né, para o centurião. Perceba que Jesus falou que ele estava afirmando que nem mesmo em Israel havia tanta fé como na vida e no coração daquele homem. Queridos, isso me chama muita atenção, porque o que eu aprendo aqui é que a fé, ela chama a atenção do Senhor. Por isso que a Bíblia fala, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se tem uma maneira que nós podemos agradar a Deus, é colocando a nossa fé em prática. E eu sempre tenho falado que a nossa fé, ela não pode ser apenas uma fé teórica, algo apenas dito, algo apenas falado, mas ela precisa ser uma fé prática. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras, sem prática, ela é morta. Por isso que nós precisamos começar a entender a importância da praticidade da nossa fé. E não apenas falarmos que nós temos fé, não apenas declararmos que temos fé, mas é chegado o tempo em que nós precisamos praticar essa fé. Não apenas nesse tempo, mas sempre nós precisamos praticar a nossa fé. Eu aprendo aqui que esse homem, ele era um soldado sujeito a muitas pessoas debaixo da sua autoridade. Ele era um soldado importante, ele era um soldado influente, um soldado de guerra, um grande vencedor no campo de batalha, mas ele estava passando por um momento de angústia no seu coração, porque um dos seus servos, um dos seus soldados, que ele muito amava, que ele muito estimava, como diz a palavra no versículo 2 do capítulo 7, ele estimava aquele servo. Ele ficou doente. E aquela enfermidade, eu acredito que aquela enfermidade estava levando aquele homem à morte. Aquela enfermidade estava enfraquecendo aquele homem. E aquele soldado, aquele centurião de Cafarnaum, ele começou a ver a piora a cada dia daquele soldado. Ele começou a ver que o seu servo estava passando por um momento muito difícil e estava vendo a cada dia que não estava tendo melhoras. E eu acredito, queridos, que ele talvez tenha buscado vários recursos para poder tentar fazer alguma coisa pelo seu servo. Mas perceba que o texto diz, no versículo 3, que tendo ele ouvido falar a respeito de Jesus. Quando ele ouviu falar a respeito de Jesus, que Jesus estava passando ali, ele enviou alguns anciões para poder ter com Jesus, e ali ele pediu para aqueles anciões darem um recado para Jesus, pediram para que Jesus viesse até a casa daquele homem, porque ele mesmo não se achava digno de ter ido ter com Jesus. E no momento em que Jesus se aproximou da casa daquele homem, ele não permitiu que Jesus entrasse. Ele disse para Jesus: Jesus, apenas uma palavra que o Senhor disser vai fazer com que a vida do meu servo seja curada. E ele usa como exemplo: olha, eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu falo com um dos meus servos, vai, e ele vai. Eu falo com eles, vem, e ele vem. A minha palavra tem influência sobre a vida deles. A minha palavra exerce comando sobre a vida deles. E o que ele estava querendo dizer para Jesus era o seguinte: quanto mais a tua, Jesus, quanto mais a tua palavra, apenas uma palavra que o Senhor disser, vai fazer um milagre acontecer na vida do meu servo. E aqui está a fé desse homem. Esse homem, ele exerceu uma fé
sobrenatural. Uma fé que chamou a atenção de Jesus. Ele creu em uma palavra que talvez saísse da boca de Jesus. Querido, sabe que muitas vezes nós somos surpreendidos com palavras negativas e essas palavras negativas muitas vezes influenciam na nossa vida. Muitas vezes nós somos desanimados com uma palavra que recebemos de alguém, uma palavra que para nós, na nossa concepção, se torna a última palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Creia que a última palavra é de Jesus. Os médicos podem até ter dito que não tem jeito para você. Mas tem jeito sim. Jesus, ele pode dar uma palavra final, porque a última palavra é dele. E eu aprendo aqui, queridos, que talvez muitas pessoas tivessem dito para aquele centurião, olha, não tem jeito, o soldado vai morrer. Mas ele creu que apenas uma palavra que Jesus declarasse traria cura para a vida do seu servo. Ele disse no versículo 9, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. Olha só, quando Jesus ouviu aquele centurião declarar que apenas uma palavra que Jesus declarasse faria a vida do teu servo ser curada, queridos, Jesus ficou impressionado. Porque Jesus mesmo disse, olha, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Eu quero te encorajar hoje a você crer na palavra de Deus, a você crer na última palavra que Deus tem para você. Talvez muitas pessoas já tenham dito para você, olha, não tem jeito mais, não tem solução mais. Talvez o próprio diagnóstico médico talvez tenha dito para você, olha, não tem jeito. Talvez a crise do país tenha dito para você, olha, não tem jeito. Mas eu quero te encorajar, querido, a crer na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. A última palavra vem de Deus. E se Deus falar que você pode vencer, você pode vencer. Se Deus falar que você pode ser curado, você pode ser curado. Se Deus falar que o problema que você está enfrentando na sua família pode ser restaurado, pode ser restaurado, porque a última palavra é dele. A última palavra é dele. Por isso eu quero te encorajar a crer no Senhor, a ter fé. A Bíblia diz que Jesus ressaltou que nem em Israel ele tinha visto tamanha fé. Uma fé que chamou a atenção de Jesus. Uma fé que impressionou Jesus. Querido, essa é a fé que Jesus quer ver no nosso coração. A fé de não olhar para o que está ao nosso redor. A fé de não olhar para os conflitos, para os problemas. A fé de não olhar para as dificuldades, mas olhar para as possibilidades. A Bíblia diz que enquanto nós estivermos observando o vento, nós nunca plantaremos. Pare de olhar para as circunstâncias. Comece a olhar para Jesus. Comece a olhar para Jesus. Isso é fé. Comece a olhar para o plano que Jesus tem para a sua vida. Comece a entender o propósito que Ele tem para a sua vida. E por isso você precisa exercer a sua fé. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje. Tenha fé. Tenha fé. Eu uso uma frase muito interessante. E existe até um cântico com essa frase. Quem planta fé, colhe milagres. Se você plantar fé, você pode colher milagres. Eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela vida da sua família. Como eu já disse, eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei nem mesmo, a quem eu estou falando agora. Mas eu creio que essa palavra é uma palavra de Deus para a sua vida. E eu quero orar por você. Eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você enche o seu coração de fé. Eu quero que você enche o seu coração agora de muita expectativa. Porque o mesmo Deus que está aqui nesse momento é o mesmo Deus que pode tocar em você agora e pode fazer essa enfermidade ser expelida do seu corpo. Esse mesmo Deus que a palavra diz que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, é o mesmo Deus que pode agora tocar em você
e trazer transformação para a sua família. É o mesmo Deus que pode mudar a situação da sua casa. Por isso eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua família, pela sua vida. Eu quero pedir a Deus para que algo grandioso da parte dele aconteça na sua vida. Permita-me orar por você nessa hora. Grandioso Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu quero neste momento ministrar sobre esta vida, sobre esta pessoa que está ouvindo nesta hora essa oração. Senhor, eu creio no poder da sua palavra. Eu creio naquilo que a sua palavra deixa bem claro para nós. Eu creio, Pai, que a tua palavra bem clara para nós e deixa como uma certeza ao nosso coração de que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso eu quero pedir, ó Deus, por esta família. Por isso eu quero te pedir nesta hora por esta vida. Por isso eu quero te pedir nesta hora por esta pessoa que está ouvindo esta oração neste momento. Meu Pai, eu não sei qual é o problema dela, eu não sei qual é o problema dele, eu não sei qual é a circunstância que está afligindo esta pessoa, mas eu creio que o Senhor tem poder para mudar o quadro, assim como o Senhor mudou a situação daquele centurião de Cafarnaum, assim como o Senhor curou a vida daquele servo muito estimado por ele, e ele declarou ali, Senhor, a fé que ele tinha no Senhor. Ele disse que apenas uma palavra que o Senhor declarasse, a vida daquele servo ficaria, ó Deus, restabelecida. Talvez, ó Pai, esta pessoa que nesse momento está ouvindo esta oração, tem alguém da sua família enfermo, tem alguém da sua família passando por um problema muito grave, talvez ela mesma, mas eu quero encorajar essa pessoa agora a crer na palavra do Senhor. A última palavra é tua, a última palavra vem de Deus, a última palavra vem do Senhor, e eu creio em nome de Jesus que o Senhor está declarando uma palavra de vitória agora para a vida desta pessoa. O Senhor está liberando agora, Senhor, em nome de Jesus, uma palavra de ordem para que essa enfermidade seja curada, para que esse problema seja restaurado, para que essa, ó Deus, essa família que está enfrentando um grave problema, uma grave crise, seja restaurada pelo poder do seu nome. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, faça essa obra linda e poderosa na vida desta pessoa. Eu te peço agora, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, e que o Senhor alcance esta pessoa, Senhor. Alcance essa pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Nós te louvamos para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que você possa continuar crendo e que essa palavra possa ter sido uma palavra que tenha ido de encontro ao seu coração, de encontro à sua necessidade. Que Deus te abençoe. E mais uma vez eu quero ressaltar para você, todas as quintas-feiras, o programa Semeando Esperança estará indo ao ar. E eu quero te fazer um convite todo especial também. No dia 1º, no dia 2, no dia 3 de julho, nós estaremos aqui na Igreja Batista de Aguarembé, festejando com grande alegria, né, mais um ano de vida que o Senhor está proporcionando para essa igreja. Mais um ano de organização, 77 anos de organização. Eu quero te fazer um convite para estar aqui conosco, para poder ter esse tempo conosco aqui. Estará conosco no dia 1º, na sexta-feira, o Ministério Vinear de Rio estará trazendo a palavra de Deus. O pastor Manga, ele vai estar trazendo uma palavra de Deus para nós. No sábado estará conosco aqui o pastor Rodrigo Rocha, da Primeira Igreja Batista em Guaxindiba, e estará conosco também, né, para estar louvando a Deus, para estar glorificando a Deus, Carlinhos Félix. E no domingo, juntamente com o Ministério Everaldo Moraes, estaremos também adorando a Deus. E quem estará trazendo a palavra no domingo será o pastor Jonelis, da Segunda Igreja Batista de Campos. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa atentar-se para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Muito obrigado. E creia, quem planta fé, colhe milagres. Deus te abençoe.